Hoje a gente vai ver o capítulo 7 e 8, tá? O capítulo 7 é sobre escrita de ficções curtas e o capítulo 8 é um estudo de caso sobre um conto que ele escreveu, certo? Então, primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quando ele fala ali de short fictions, né? Writing short fictions ou short stories, a gente tende a traduzir isso como contos, tá? Não é necessariamente contos, é qualquer tipo de escrita curta. E como a gente está falando do Neil Gaiman, isso também pode se aplicar a quadrinhos, pode se aplicar a roteiro de cinema. Então, qualquer tipo de escrita curta. Como a gente está acostumado a chamar isso de conto, eu vou usar conto muitas vezes como a palavra-chave, mas vocês vão saber que não é só disso que eu tô falando, beleza? Então, seguinte. Primeira coisa, quando começa esse capítulo, Neil compara a escrita de ficção curta com um truque de mágica. Ele diz que um bom conto ele é um truque de mágica, mas não aqueles truques grandes, com máquinas e espelhos, etc. Mas um truque pequeno, daqueles de mágicos de rua, que eles mostram as duas mãos e eles fazem um gesto e de repente aparece uma rosa nela. E aí tu fica te perguntando, mas de onde veio essa rosa? Essa rosa, ela estava ali o tempo todo. Ela tem que ter estado ali o tempo todo, porque eu não vi ela antes, né? Então, eles são histórias que trazem consigo uma carga muito grande de dramaticidade, que é dada de supetão, de uma vez só para o teu leitor, e deixa ele pensando a respeito de uma única coisa. A gente vai ver um pouco mais a respeito sobre a gente vai ver um pouco mais sobre o tema do conto, que ele fala sobre isso também, mas em ordem cronológica. Então, a primeira coisa que ele fala é isso, e ele fala como ele gosta de contos, porque eles são coisas ótimas para ler em períodos muito curtos de tempo. Ele até pega um livro de contos que ele tem, ele lê a introdução desse livro, em que ele diz exatamente, né? Que contos eles são ótimos para ler em períodos curtos de tempo e que talvez a gente não lembre dos contos em detalhes. A gente pode esquecer ali quem escreveu, pode esquecer os detalhes da trama, mas a essência dos contos que nos tocam, elas nos incentivam e nos inspiram para sempre. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, eu queria fazer uma retomada aí de contos que vocês possam ter lido e que marcaram vocês, inspiraram vocês na escrita, impulsionaram vocês. E eu vou trazer o meu já, tá? Depois eu passo a palavra para vocês. Eu li uma vez um conto do Machado de Assis que, se eu não me engano, se chama. Não, eu não lembro como é que é. Desculpa, eu não lembro o título do conto, mas é sobre um compositor de polcas. Ele é um cara que ele é muito bom compondo polcas e ele é muito bem sucedido, ele ganha dinheiro, ele tem contrato com gravadoras, mas ele odeia polca. E é a única coisa que ele consegue compor. Aí o que que acontece? Ele quer compor valsa, ele queria muito ser um compositor de valsa. E ele não consegue. Sempre que ele chega com uma composição nova de uma valsa para uma gravadora, eles dizem: "Ah, isso aqui é legal, mas quem sabe a gente faz uma polca". E aí ele é obrigado a fazer um negócio que ele odeia para poder sobreviver. E eu não sei exatamente por que esse conto ele me marcou tanto quando eu li ele lá na época do ensino médio, mas nunca mais esqueci ele. E às vezes eu tô escrevendo e eu lembro de trechos do conto e de maneira consciente ou inconsciente eu tento emular algumas questões que eu acho interessantes nessa escrita. Eu queria saber de vocês que tipo de história curta incentivou a escrita de vocês, inspira vocês, ou vocês nunca mais esqueceram e deixou uma impressão de alguma maneira? No momento eu estou olhando para minha estante para tentar escolher algum. Quando quando eu assisti os vídeos dessa aula também, e tem uma hora que ele inclusive fala de, tipo, histórias muito, muito curtas que ele fez, ele citou uma que era acho que umas 100 palavras, assim. Isso, E quando sobre ele o Nicholas. A gente vai chegar lá. e quando ele estava falando de histórias meio que extremamente curtas, eu lembrei de, acho que um tipo de história curta que não sei, pra mim sempre foi, tipo, muito marcante ao longo da minha infância, eu acho que pra muita gente também, que eram a última página de gibi da Turma da Mônica. Nossa, eu adorava aquilo. Que eram Legal. 3 quadrinhos só, e que naqueles 3 quadrinhos você tinha, tipo, uma história inteira, super simples, uma ideiazinha, mas que, enfim, tinha uma história mega curta ali. Não chegava nem perto das 100 palavras que ele usou, apesar de ter, enfim, a imagem também, mas e eu não sei lá, não tô agora com nenhum específico na cabeça, mas eu lembrei desse tipo de história
e como que algumas coisas se resolviam muito rápido, de forma tão engraçada, assim. Às vezes a gente comprava a revistinha por causa da última historinha, mais do que as outras. A gente gostava mais da última historinha do que de qualquer uma, assim. E dos joguinhos do meio do negócio. E dos joguinhos no meio, exatamente. Então foi uma coisa que me veio na cabeça quando ele estava falando e que, sei lá, eu acho que também é interessante, foi uma referência que eu me lembrei aqui. Cara, ótimo, velho. Se valer esse tipo de história, tipo, muito, muito, muito curta, tem um microconto do Hemingway que fica na minha cabeça o tempo todo, e, tipo, vira e mexe eu lembro dele, que é aquele Vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Encontro passado, que eu falei que os meus principais inspirações são de sentimentos, eu sinto um negócio que, sei lá, tipo, sobre aborto, sobre esse conto, porque poucas pessoas sabem, mas eu já passei por uma suspeita de aborto e foi, tipo, muito triste na minha vida, foi uma época muito chata. E ao mesmo tempo eu penso, sei lá, tipo, comprou o sapatinho e a criança cresceu demais, porque eu tenho um sapatinho que meu tio comprou pra mim em Portugal. Na hora que ele voltou, o sapato já não cabia mais em mim, então eu nunca usei. E eu gosto de pensar dos dois picos que a mesma história pode trazer, tanto uma coisa feliz, que é uma criança crescendo, com uma coisa tão triste que é um aborto ou um bebê que foi assassinado, morreu, alguma coisa assim. Os meus são esses contos, né? Eu até coloquei no grupo lá da Harriscover quando eu consegui encontrar eles, porque eu tenho uma memória muito vívida do dia a primeira vez que eu li, e especialmente o conto de Gisele, né? Que é a história da Gisele, que é essa moça, inclusive, tá na capa do livro. Eu abri por causa de Lago dos Cisnes, porque eu era muito fã do desenho da Barbie, de Lago dos Cisnes. E eu fui ler o conto, eu li o Lago dos Cisnes, mas o último conto do livrinho era Gisele, que era a história de uma moça que descobriu que estava dançando. Descobriu que estava dançando já. Ela dançava ali muito feliz, então ela descobre que o moço por quem ela era apaixonada estava noivo de outra. Então ela dança até morrer. Ela dança na rua até se cansar e ela meio que morre de cansaço. E à noite ele vai atrás dela, né? Ele vai no dela, pedir perdão, porque a família marcou o noivado sem ele saber, mas ele amava ela, não sei o quê. E aí, quando ele vê, ela tá ali atrás dela, porque as moças que morreram de amor, morreram de tristeza, elas passam as noites dançando em volta ali dos túmulos, na floresta, em que elas ficam e tudo mais. E só que elas matam qualquer homem que vá por lá. E aí a Gisele meio que tem que dar um jeito de esconder e de esconder esse cara até que ele consiga fugir delas. E não só a história me marcou muito, como as ilustrações, eu acho maravilhosas, me marcaram muito. E a escrita em si, eu comecei a ler, eu já lia conto de fada e fábula na época, mas eu comecei a ler muito, muito, muito mais. Porque eu me apaixonei muito por esse tipo de narrativa, esse tipo de escrita, e eu gosto muito. E eram, né, contos infantis, mas não eram bobos porque eram infantis, eram histórias pesadas, mas eram histórias bacanas. E outro conto que eu tenho que falar, que é um conto chamado... um conto do Machado de Assis chamado Os Óculos de Pedro Antão, que é sobre um cara que vai para o tio do amigo dele morreu, e esse tio era super esquisito, as pessoas falavam muitas coisas sobre ele vivia trancado em casa, não falava com ninguém, não recebia ninguém, e a casa dele ficou fechada, e ele só deixou que abrissem a casa, ele deixou a casa para esse amigo dele, e esse tio só deixou que, tipo, segundo o testamento, ele só podia abrir a casa 1 ano depois dele morto. Então esse amigo que vai com ele abrir a casa, ele começa a inventar altas coisas, assim, não, porque o seu tio, na verdade, ele era recluso, porque ele vê um livro com um símbolo estranho. Porque olha aqui, ele estudava magia. Aí ele fica assim, não, cara, meu tio estudava filosofia. Não, seu tio estudava... Então ele começa a inventar uma história gigantesca sobre a vida desse tio,
sobre o que o tio fazia, sobre o que o tio gostava. E ele começa a inventar uma história tão complexa em cima da vida desse tio, que até o sobrinho dele começa a acreditar. E é verdade, olha, é verdade, meu tio podia ser isso aí mesmo. Tá fazendo sentido a história. Então, só que no final eles descobrem que não era nada disso. O tio meio que fez de propósito algumas coisas para que as pessoas começassem a imaginar coisas dele. E eu acho muito bacana porque é meio que uma sátira a muitas coisas. Enfim, é Machado, né? Uma história. É muito Machado, né? Machado era uma pessoa fantástica. E eu lembro que eu vi esse conto. Eu li, não sei como eu li, eu vou ser bem sincera, não tenho ideia de como eu encontrei esse conto. Não sei, eu sei que eu acho esse conto muito engraçado, ele é muito sátira, eu amo sátiras até hoje, e muitas das minhas histórias são sátiras até hoje, e pelo tanto de amor que eu peguei a esse tipo de narrativa. E assim como o Pedro, eu me relembro muito, tanto desses contos que eu mandei, quanto desse conto do Machado. Eu fico lembrando quando eu tô escrevendo que, caramba, eu queria muito fazer algo nesse nível, sabe? E, enfim. Laís, você quer comentar alguma coisa? Cara, quanta poesia, porque eu tava ouvindo vocês falarem e eu só lembro de Adélia Prado. E, tipo, eu acho que tem uma que eu acho que é brilhante, que, assim, é bem curtinha, é uma narrativa, não deixa de ser uma narrativa que tá em poema, que ela fala, certa vez, meu pai pintou a casa de laranja e durante um tempo vivíamos com a casa constantemente amanhecendo. Eu estava tentando achar, mas não deve ser essas palavras, mas enfim, deve ser algo por aí. E eu sempre achei isso assim, tipo, tão gostosinho, eu acho. Eu acho que é essa a questão. É isso, a poesia ela tem essa capacidade, sabe? E eu lembrei logo de Adélia Prado porque é uma das que eu mais gosto. Não, perfeito. Acho que a poesia e a música, que nem o Victor tá falando ali também, elas entram dentro desse conceito de narrativa curta. Lembrando que o Neil, ele é um escritor, mas ele também trabalhou em outras áreas. Então, serve, qualquer tipo de inspiração serve. Inclusive, o exercício da semana passada era justamente a gente trazer inspirações que não são prosa, por causa disso, pra gente começar a entender o que é que acontece no mundo que nos faz escrever. Então, excelente essas colocações de vocês. Mais alguém? Eu. Quem falou eu também? Vai a Tá, Ana então- aqui, em ordem alfabética aí. Léo. Então vai Ana, depois Léo. Recentemente eu li um microconto no Instagram. Eu queria muito lembrar o nome do autor, mas eu devo ter salvo aqui em algum lugar no meu celular, mas estou lembrando. Depois eu jogo lá no grupo. Que ele fala, ele começa falando sobre uma menina linda que ele conheceu e que era a menina mais bonita que ele já conheceu e tudo mais. E aí ele dá a entender que essa vai ser a primeira noite dos dois juntos. E no espaço de um microconto, assim, provavelmente eu estou usando aqui muito mais palavras do que ele para poder contar essa história, ele termina com a última frase sendo um sacrifício, assim, da jovem virgem, sabe? Então, foi um negócio que eu fiquei, assim, impactada e eu achei fantástico em como que a gente consegue, com tão poucas palavras, fazer essa guinada, essa virada da história mesmo, né? Tem até um colega da gente que faz isso muito bem, o Wagner. Não sei se vocês já leram alguma coisa dele, da Rádio Cover. Então, não foi ele que escreveu esse, mas eu quis trazer esse porque eu achei fantástico. Muito bom. Léo? Ah, sim. Poxa, minha primeira contato assim, com história curta, acho que foi igual, acho que o Vitor falou, acho que foi com o Torneio da Mônica, provavelmente, mas eu nem lembrava. Mas a que me marcou mais, assim, a primeira vez que eu me lembro que me marcou mais foi coincidentemente, foi com o Neil Gaiman, porque o Sandman tem vários arcos que são histórias curtas, né? Aqueles encadernados, assim, grandes, assim, mas eram várias histórias curtas. Tinha uma especificamente, que era no volume Terra dos Sonhos, se eu não me engano,
chamava O Conto de Mil Gatos, ou A História dos Mil Gatos, alguma coisa assim, que me marcou que, tipo assim, segundo o conto, o mundo como a gente conhece, ele não era assim, ele era dominado por gatos e os humanos eram mascote dos gatos. Até que um dos humanos teve um sonho e ele convenceu a outros que se todos eles sonhassem, se pelo menos 1000 pessoas sonhassem, se não é assim até hoje. Vitor, tem uns gatos aí que estão deitando e rolando, realmente. Se pelo menos 1000 humanos sonhassem com um mundo diferente, isso se tornaria realidade. E basicamente a mensagem do conto é essa. Aí, tipo assim, eu fiquei meio assim, bolado, porque o Gaiman, ele é muito preciso com as palavras. Ele usa frases curtas, porque é um quadrinho, né? É um HQ, então ele consegue ser bem impactante. E acho que alguns volumes depois tem um arco chamado Fim dos Mundos, que também é cheio de histórias curtas. Tem uma tormenta de realidade, várias pessoas são invocadas num lugar comum, que é uma taverna, que tem pessoas de todas as épocas e todos os lugares do universo. E para passar o tempo até a tormenta da realidade passar, as pessoas vão contando histórias. Aí tem um cara que conta a história de que as cidades do nosso mundo, todos os prédios, todas as pontes, elas são estáticas porque, na verdade, eles estão dormindo. E vai haver um tempo em que eles vão despertar dos seus sonhos. E eu conciliei isso com aquele sonho dos 1000 gatos, entende? Das 1000 pessoas lá que mudaram a realidade porque 1000 pessoas sonharam e mudaram o mundo. Eu fico pensando quantos prédios tem no nosso mundo e eles estão sonhando. Eu fiquei com isso na cabeça, entende? E a história termina assim, revelando isso. Só que eu fiz a associação, mas eu fiquei impactado assim com as reticências que a história deixou. Né? Então, galera, essa primeira parte, então, é só o Gaiman realmente falando sobre como que os contos eles têm um papel muito importante para ele. E ele fala como é importante, né? Por que é importante para nós? Da mesma maneira que foi importante para ele, né? Na construção da voz de autor. E a gente já falou isso em alguns outros encontros, que a voz de autor ela é construída a partir do momento que a gente pratica. Então, quanto mais se escreve, quanto mais se experimenta, mais a gente vai encontrando um tom da nossa narrativa, ou um tom daquela narrativa específica. A gente vai encontrando as coisas que a gente tem a dizer na nossa escrita. E ele retoma a ideia, no final dessa parte, ele retoma a ideia de que, para alguém que está começando, terminar trabalhos é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Então, terminar um conto, que tu pode fazer em um dia, um fim de semana, uma semana, é muito mais fácil e é muito mais inspirador para quem está começando do que terminar um livro inteiro, certo? E aí a gente vai falar um pouco mais disso adiante, porque ele dá dicas para novos autores, ele fala qual é o maior erro do autor iniciante, justamente linkando nessa coisa de terminar trabalhos, não deixar eles engavetados. E em seguida, ele vai comentar a respeito de um autor que ele gosta muito, que ele diz que é o maior autor de ficção curta que ele conhece, que é o Roger Zelazny. Zelazny ou Zalazny? Acho que é Roger Zelazny. Olha, pois é, eu não lembro em que situação foi que ele falou isso pro Gaiman, ou que o Gaiman teve contato com a fala dele. Mas ele disse o seguinte: All my best stories are the last chapters of a novel. So, todos os meus bons contos são geralmente o último capítulo de um romance que ele nunca escreveu. E eu acho essa ideia muito fenomenal, principalmente porque bate também muito com o meu processo criativo de contos. Eu geralmente, quando eu vou escrever um conto, eu tenho. A primeira coisa que vem na minha cabeça é a imagem final. É aquele baque, aquele tchan. Então eu tento montar tudo que vem antes, propositalmente, para chegar naquele final, para chegar naquele baque. Então eu acho que isso que ele coloca tem muito a ver com isso também. Você ter esse final, que é geralmente a coisa que vai pegar o leitor que já está imerso na sua história pela cintura, e você não faz uma história gigantesca, um romance inteiro. Você faz um conto, que é uma coisa mais enxuta, mais rápida, tanto para se ler quanto para se escrever. E é isso, eu acho muito interessante essa colocação. Só complementando exatamente isso que você disse. O Neil diz que encontra o Roger num evento que teve
acho que de escrita fantástica. E aí ele chega pro cara e diz assim: conversa um pouquinho comigo sobre escrita de ficção curta, porque tu é o melhor cara que eu conheço nessa área. E acho que ninguém nunca tinha perguntado isso pra ele, e ele tem que parar pra pensar um pouquinho. Ele diz: olha, sabe de uma coisa? Eu acho que ele meus contos são sempre o último capítulo de uma história que eu não escrevi. E isso impacta muito o Gaiman, porque a partir daquele momento ele começa a pensar nas próprias escritas, né, como uma coisa, como a parte existente de um todo que é invisível, né. Então ele diz pra gente, assim, que é importante a gente passar para o leitor que os personagens eles não começaram a existir no momento que aquele conto começou, né, mas, o leitor tem que ter a ideia de que eles sempre existiram, ele quer saber que coisas que aconteceram com eles antes e o que são essas coisas que levaram os personagens até aquele ponto específico do conto, né. E é um exercício muito bom, porque a gente está acostumado ali a dividir uma história grande em vários bits, e a gente sabe que chega um momento em que a gente vai falar sobre o clímax da história, ou a fábula 4 da história, a fábula 5, que a gente vai falar sobre o ponto de ação, a virada de plot da nossa história, enfim, chame como vocês quiserem. Mas vai chegar um momento em que a ação ela tá no auge, tá no ápice, e a gente precisa passar determinadas emoções pro leitor. E o Neil até brinca assim, eh, porque ele é uma pessoa fundamentalmente preguiçosa, que se ele escrever um conto pensando dessa maneira, ele consegue economizar muito tempo, porque são 130.000 palavras que ele não precisa escrever. Ele vai ali se dedicar a 8.000 e pronto. Mas é um trabalho muito difícil parar para pensar em tudo o que aconteceu e passar essas informações todas de maneira, compressa, comprimida, para que o leitor não se sinta enganado. Lembrando que a gente viu isso na semana passada, a gente não pode enganar o nosso leitor. A gente tem que dar para ele uma experiência completa, mesmo que a gente esteja falando só em 2.000, 3.000 palavras. 2.000, 3.000 caracteres, né. Sim. Eu acho que não sei se é mais tarde que ele fala isso, mas também conecta com a questão da economia que ele cita, né? Na hora de escrever um conto, a economia das palavras. Isso significa o quê? Escrever o menos possível? Não necessariamente, mas no sentido de que tudo que você coloca num conto, ele tem que fazer sentido, tanto para o final quanto para o tema, seja para o que for, mas o que você coloca num conto tem que fazer sentido, porque já é uma narrativa curta, então você não pode se dar ao luxo de colocar ou descrições que não são necessárias, ou coisas que vão acabar enrolando mais, se esse não for o objetivo, é claro. E tentar usar as palavras certas, a metáfora exata, a situação que vai te permitir ver todas as facetas dos personagens, coisas bem pensadas e condensadas. É literalmente como se fosse a complexidade de um romance, só que em muito menos caracteres. Então é uma coisa que também tem que ser muito bem pensada. Não é só sentar e escrever e acabou. Na grande maioria das vezes, né? É realmente pensar naquilo que você vai escrever e tentar carregar cada palavra, cada núcleo da sua história com o máximo de significado possível. O Neil diz pra gente que, ao invés da gente pensar que a gente está recebendo para escrever, que a gente está pagando para escrever, que a gente está pagando por isso. Então, isso ajuda a gente a praticar essa compressão. E, e aí, esse é o momento, o Victor estava falando disso antes, né? Esse é o momento em que ele chama a gente para ler um conto que ele mesmo escreveu. Ele diz que é possível escrever contos com 100 palavras. E aí ele dá exemplo do Nicholas Woss. Nicholas Woss é um conto que ele escreveu em 100 palavras, em que ele fala sobre a história do Nicholas, ou Nicolau em português, sobre como que ele está preso num lugar que tem elfos, e eles escravizam esse cara, e eles têm rituais estranhos, que o Nicolau ele é um preso ali, e ele tem que participar desses rituais, exceto uma vez por ano, quando ele é arrastado para dentro de um carro e ele é obrigado a passar por casas e deixar presentes invisíveis ao lado da cama de criança. E ele inveja muito a punição que receberam outras divindades, né, tipo Loki e tal, porque a punição deles não era nada comparado com a punição que ele tinha recebido. E ele termina o conto dizendo ho, ho, ho. Então, o Nicolau, na verdade, é o Papai Noel. E aí ele fala sobre como foi divertido escrever esse conto, sobre como que ele aprendeu muito com isso, principalmente, a respeito de comprimir ideias em poucas palavras. Você pode passar uma ideia, tentando usar o mínimo de palavras possíveis, e isso não é um processo que é fácil, tá. Muitas vezes exige uma escrita, uma reescrita, uma lapidação, um word crafting bem mais complicado. E esse conto também ensinou muito ele a como fazer a ficha cair.
porque ele para perguntar quando é que o leitor entende que o Nicolau, na verdade, é o Papai Noel, né? Algumas pessoas entendem lá no início. Em português talvez seja mais fácil pra gente, porque quando a gente fala Nicolau, a gente já pensa, às vezes, direto em Papai Noel. Mas em inglês, Nicholas é um nome comum. Então, algumas pessoas veem Nicholas e pensam, será Saint Nicholas? Será o São Nicolau? Outras pessoas já veem a palavra gnomo, elfo e já associam com Papai Noel. Outras, quando ele larga presentes invisíveis. E outras é realmente no final, quando ele escreve ho, ho, ho. Então a ficha cai para as pessoas de maneiras diferentes, mas as palavras que a gente usa, elas vão ser universais. Então a gente precisa tomar cuidado para passar ideias com o mínimo de palavras possíveis. Que a gente também comentou algumas aulas atrás, né? Não ser rebuscado demais quando não precisa. Tentar usar as palavras que vêm à nossa mente e depois adaptar elas um pouco melhor. Mas não ser wordy, né? Não ser muito escritorável no momento de compor as ideias. É porque, tipo assim, literalmente a gente está pagando para escrever, porque se você for publicar isso impresso, quanto maior o texto, mais você vai pagar também. Mas eu vejo a questão do conto, além como um exercício de precisão, como a Marina falou, e como você também está falando, eu acho interessante as diferentes abordagens, porque se você escreve um romance, você está atingindo um público, entende? Se você escreve, vamos dizer, um romance em 300 páginas, se você escreve 300 páginas de contos de 3 páginas cada, você tem 100 contos. E já são 100 abordagens para, não sei, 30 tipos de público, talvez, entende? Então, eu vejo o conto assim, muito além da questão do experimentalismo de técnicas, mas também uma forma de você ter abordagem diferente para atingir mais público, eu acho. Eu não sei se eu estou sendo claro. Porque você em vez de você tá botando só, você demora um ano para escrever um romance, você está botando todas as suas fichas numa aposta, entende? Diferente do conto que você tem apostas pulverizadas, assim, mais diversificação, né? O Neil fala sobre isso também, né? Inclusive, o subtítulo dessa parte se chama Só Uma Coisa Precisa Acontecer, né? Que é bem o que você está falando. Qual é a diferença entre um livro e um conto, né? Justamente que no livro tu aborda diversos temas. Às vezes, num capítulo você está falando sobre uma coisa, no outro capítulo você está falando sobre outra. É tudo dentro de um tema maior, pode ser, mas você está falando sobre várias coisas ao mesmo tempo. Até porque você tem muitos personagens e tal. Agora, no conto, você só precisa falar sobre uma coisa só. Então, a questão da compressão não é só quantas palavras ou quais palavras eu uso para dizer alguma coisa, mas é quantas coisas eu vou dizer nesse mínimo de palavras que eu estou usando. Então, você só precisa falar alguma coisa, falar sobre um assunto só, então no momento que você terminar ele, você pode passar para o próximo. Então, isso ajuda realmente a gente também a encontrar um pouco mais do que a gente quer dizer, a nossa própria voz de autor, mas ajuda a gente a experimentar sobre o que eu sou realmente bom, o que eu gosto de fazer. Às vezes a gente tenta uma coisa e falha, às vezes a gente tenta uma coisa e acerta. E o que o Neil diz que é importante é que a gente tenta coisas e aprende, seja falhando ou errando, né? E se não der certo, não tem problema, porque você só perdeu ali um dia para fazer. Aí você pode seguir para o próximo projeto sem medo. A gente está falando de economia aqui e eu me lembrei de uma aula de roteiro que eu tive na faculdade uma vez, que o professor estava falando sobre como a gente sempre tem a tendência de escrever cenas pensando no começo dela e ela chegar no ápice e depois diminuir, e que às vezes você pode começar uma cena do meio dela quando o bicho já tá pegando, e que às vezes o que levou até aquilo não é tão importante assim. Às vezes uma cena pode começar no tapa na cara e não na discussão que levou até esse tapa, e depois, com o desenrolar dela, você entende já tudo que aconteceu, e essa primeira parte acabava sendo supérflua, assim. Então, sei lá, a gente foi falando sobre economia, eu me lembrei desse toque, dessa fala desse meu professor na faculdade, que eu acho que, não sempre, mas às vezes é uma forma interessante de tentar abordar algumas cenas também. Sim. Eu tenho um comentário que também conversa um pouco com o cinema. Eu acredito que foi o Cortázar que uma vez comparou o romance ao nível de um filme do cinema
e o conto ao nível da fotografia. Ao mesmo tempo que você, por exemplo, num filme precisa começar com ambientação, descrição, com a linguagem do filme, é claro, e várias coisas irem acontecendo para que o tema geral, a mensagem geral seja passada para o público, na fotografia você não precisa de tudo isso. Você tem uma imagem que conta uma história. Então também dá para se pensar imageticamente dessa forma, comparando o romance com essa coisa mais longa, cheia de facetas e nuances e preparações, e o conto como algo muito mais sucinto que apresenta tudo aquilo que você poderia até mesmo falar no romance, mas de maneira muito mais curta, direta, clara. A Babi, ela fez uma pergunta ali interessante no chat, né? Ela perguntou, mas essa abordagem de testar coisas em contos não corre o risco de depois se tornar uma desculpa para o escritor de não assumir um projeto maior? Minha opinião, tá? Também eu concordo com a Ana, que está dizendo que depende do escritor. Eu acho que a gente tem metas e ideais, sonhos, digamos assim, diferentes. Então, algumas pessoas talvez de fato usem os contos para procrastinar e nunca cheguem a escrever um livro completo. Outras pessoas realmente usam para se preparar. Trazendo uma experiência pessoal aqui, eu sou péssimo escrevendo contos. E é mais porque eu realmente não gosto, eu não curto. Eu gosto de ler, mas eu não gosto de escrever. Isso não quer dizer que eu não tenha escrito, escrevi vários. E eu acho que, sei lá, de 20 que eu escrevi, eu consigo pensar em 3 ou 4 que eu gosto e eu mandaria para as pessoas lerem, entende? O resto é experimentação que está no computador, eu nunca vou mostrar para ninguém. Mas isso é uma coisa minha. Eu tenho a intenção de escrever histórias maiores, eu quero escrever um livro. Depois que eu já tiver certa experiência, eu quero escrever talvez uma série, uma duologia, uma trilogia. Eu, pessoalmente, gosto de ir devagar. Mas eu acho que depende realmente dos escritores, de quem tu tá falando. Às vezes a pessoa é tão travada que ela prefere ficar ali no conto, em vez de partir para um livro, justamente porque ela não tem experiência naquilo. Mas para que serve essa experiência? É pra gente ir aprendendo coisas novas sobre nós mesmos e ir desafiando os nossos limites, né? Pelo menos deveria ser assim. Cara, Deixa ele falar. Eu ia falar que eu acho que, assim, na minha experiência, os contos, eles... concordar com o Neil completamente. Os contos, eles me ajudaram a ter a sensação de terminar coisas. Porque eu nunca terminava nada, eu nunca acabava nada. Porque era tudo muito grande, era tudo muito trabalhoso e muito complexo e tudo mais. E então, quando eu comecei é muito complexo, sabe? E não é tipo, é porque é difícil. Óbvio que é difícil, mas não era o caso de ser difícil. Era o caso de que eu começava tanta coisa e eu tinha tantas ideias, eram tantas ideias, que eu começava uma, e aí assim que eu tinha uma leve satisfação em estar conseguindo fazer ela, me vinha outra ideia na cabeça e eu ficava, poxa, eu vou começar também. E aí eu comecei dezenas de livros e eu não acabei nenhum. E aí quando eu entrei na Hardcover, a Meg, cara, a Meg, não só ela me incentivou ali a escrever contos, como ela me disse o quanto os contos eles são úteis para a gente aprender síntese dramática, para a gente ter essa sensação de eu acabei alguma coisa, né? Eu terminei, eu consegui acabar alguma coisa finalmente. E se eu consigo acabar isso, por que eu não consigo acabar algo maior no futuro? E eu fiz, né? Eu acabei Canções Submersas e eu entrei em outros projetos e eu acabei me apaixonando muito pela escrita de contos, assim como eu era pela escrita e leitura de romances. Então, particularmente, eu não acho que os contos eles atrapalhem. Eu acho que eles ajudam. Eles são não só formas de melhorar como escritor, mas formas de mostrar, expor, né, o que a gente pensa e como a gente escreve, experimentando coisas novas e diferentes, coisas que a gente não arriscaria experimentar de forma mais séria num livro maior. Então eu realmente gosto muito de contos. Então,
A minha, assim, um pouquinho de experiência que eu tive com essa narrativa, eu até lembrei durante o que estavam falando sobre narrativas de 100 palavras, era que eu escrevia num site e que tinha um desafio no mês de outubro, que o pessoal começou com esse desafio, que era todo dia aparecia uma palavra aleatória no site e você tinha que escrever 100 palavras exatas, não podia ser nem 99 nem 101, incluindo aquela palavra no meio. Se vire. Então, isso foi um negócio, assim, muito louco, que, tipo, me ajudou muito a testar. E sobre contos, assim, para quem faz narrativas maiores, eu tô sempre nas narrativas maiores. Eu também tô com o Pedro de não escrever narrativas curtas, não é minha praia. Mas eu faço muito na hora que eu tô construindo o mundo da história. Como eu escrevo fantasia, então muitas vezes eu pego e escrevo um conto sobre a geração que antecede a dos heróis, ou sobre a história do vilão, sobre qualquer coisa assim, qualquer pincelada que eu tenha sobre esse universo. E não que me ajuda a enxergar o universo, me ajuda a entender o tom desse universo, mas que muitas vezes não vê a luz do dia. Fica para mim, mas muito para tipo, ajudar, né, a compor essa imagem. Só trazer para vocês outra experiência. A última vez que eu escrevi um conto foi quando eu estava me preparando para escrever o livro que eu estou terminando agora. E ele foi justamente como um teste para ver se eu encontrava a voz do narrador desse livro. E eu escrevi, acho que ele umas 3 vezes, até que na terceira vez eu encontrei a voz e achei, pô, é legal, quero escrever desse jeito aqui. Mas eu acabei trapaceando, né? Porque depois eu só peguei aquele conto inteiro e taquei dentro do livro e ele se transformou num capítulo. Então eu acho que nem quando eu escrevo contos eu acabo deixando eles como contos. Gente, a gente falou aqui mais cedo, acho que foi o Pedro, sobre como o conto geralmente ele fala de uma coisa só. E eu só Aham. queria falar um pouquinho sobre isso, porque assim, eu acho que alguns contos mais potentes, eles falam de uma coisa só, realmente, mas quando chega no final, geralmente ele tem, assim, uma descoberta e pelo menos mais uma por baixo. Eu acho que isso é o que faz com que seja tão legal, né? Inclusive, eu não sou muito de ler contos, mas, assim, alguns que eu li, eu percebi que esse efeito ficava legal. Inclusive, eu tentei colocar isso em um conto que eu fiz. E eu acho que ficou bem legal. Só assim, complementando. E às vezes você pode colocar ali umas 2 verdades escondidas que tem a ver com a sua verdade principal. E no final, com uma coisa só, você acaba revelando as duas, talvez. Não sei se ficou claro. Tá claríssimo, Ana. Inclusive concordo contigo, muito boa colocação. Buenas. Seguindo nessa linha, então, pessoal, o Neil ele continua falando então sobre como que histórias curtas elas são ótimas para a gente aprender sobre si mesmos, né? Sobre nós mesmos enquanto narradores. Então, uma coisa que vocês estavam falando lá no início, quando a gente estava comentando os exercícios, né? Que agora eu vou trazer de volta. O Neil ele fala de maneira bem direta como normalmente escritores iniciantes eles cometem um erro, que é acreditar que eles precisam começar muito grande, com muitos personagens, com super plots e fazendo um world building muito grande. Mas ele diz que é preciso ter muitas habilidades para desenvolver isso direito e a chance de dar errado é maior do que de dar certo, né? Então, mesmo escritores experientes, eles vão precisar de muitas técnicas e muitas habilidades que os iniciantes não têm para fazer esse trabalho todo com cuidado. E escrever contos ajuda os escritores a aprender essas técnicas e desenvolver habilidades. Então, tu pode escrever contos de 2.000, 3.000, 10.000 caracteres no teu próprio tempo. E aí, que nem eu disse antes, não importa se tu vai falhar ou vai ter sucesso, mas tu vai aprender coisas novas e vai desenvolver essas técnicas e é assim que tu aprende. Será que eu posso ter essa ideia? Será que eu posso fazer uma coisa assim? Ou tu pode ter uma ideia para um tom novo de escrita. Tu vai começar a te perguntar se tu quer fazer isso mesmo, se tal coisa vai funcionar. E eu acho alguém aqui acabou de falar sobre como, foi o Victor, que tu pode começar a história do início ou do fim,
ou só com uma ideia vaga de alguma coisa, e testar. Se der errado, não tem problema, né? Foram só uns 2 dias que você perdeu. E era essa a ideia, foi por causa 2 dessa... dias? Pô, até rápido, hein? Não, isso é o Neil falando. Ele diz, vai demorar 2, 3 dias, 1 semana ou 2 para perder, para escrever. Mas o que acontece? Quando eu estava praticando para esse último livro, que é a história que eu acabei de contar para vocês, foi justamente porque eu vi o Neil falando isso. Eu pensei, tá, então, se eu tô tendo problemas para fazer isso daqui, para encontrar um tom para essa história, então eu vou tentar escrever um conto. E funciona mesmo, né? Tem uma coisa interessante para quem tá tentando desenvolver uma história, não tá tendo muita fé nela, ou não tá conseguindo começar. Começa ela pequeno e desenvolve a partir de um conto, de um microconto que seja, né? Pra ver se consegue encontrar a essência dela ali naquela narrativa curta. E basicamente esse é todo o capítulo 7, tá? Ele não é um capítulo muito longo, ele tem uns 15 minutos. Os Esse 15 exercícios. Pois é, ele é um capítulo que nas aulas, no vídeo da aula, ele é bem curto, bem tranquilo, só que o workbook tem bastante material, tanto referência quanto exercícios bem que levam tempo e bastante pensamento para ser feito. Mas a aula é bem simples, bem tranquila. Inclusive, alguém quer trazer alguma coisa do workbook para comentar? Alguma coisa que não entendeu direito ou quer botar na mesa para discussão? Eu tenho, mas calma aí, deixa eu achar aqui na minha cola. Pode achar, porque em seguida a gente vai falar sobre a lição 8, que é um estudo de caso. Então, no vídeo, ele lê o conto que ele fez, ele conta por que ele começou a escrever aquele conto, lê ele e dá uma viajada a respeito de como que ele poderia se desenvolver num livro. Mas eu sei que o workbook da lição 8 traz uma série de informações bem interessantes que não tem nos vídeos, tá? Então, vamos encerrar esse 7 primeiro antes da gente seguir adiante. E aí, todo Uma mundo em coisa, silêncio, esperando o Léo para botar pressão nele. enquanto o Léo tá se arrumando lá, uma coisa que o Workbook 7 me lembrou, eu acho que é um dos exercícios, se eu não me engano, que ele comenta sobre, nesse treino da escrita, um dos exercícios seria você mudar a ambientação de algo que você já tinha pensado diferente. Ele acha que dá exemplo de um veterano de guerra, um soldado, algo assim, e, por exemplo, imaginar ele em um contexto, em um ambiente completamente diferente do que ele estaria na outra história. Então é um bom exercício realmente para você ver como esse personagem reagiria ou como você, enquanto autor, reage na escrita, como é que você faz essas diferentes posições e escolhas do personagem nesse ambiente diferente. E isso me lembrou alguns contos do Hemingway, porque o Hemingway sempre tem muito da questão da guerra nos personagens dele. E tem um conto em particular que ele faz justamente isso. Um veterano de guerra que tem todas as batalhas para trás, e no conto ele coloca esse cara numa pescaria. Como é que esse veterano que teve toda aquela história antes reage ali no meio do mato, sozinho, tendo que pegar um peixe para comer. Então é realmente esse exercício de tirar esse personagem do lugar, tipo uma pinça que você pega no The Sims e jogar em outro ambiente completamente diferente, tanto pro personagem quanto para você enquanto o autor daquela história. Então isso para material de conto é bem interessante. Isso lembra até um sábado passado, não sei, o retrasado, que eu comentei que eu tinha uma mania, né, ou uma técnica que seja, que eu pego algum conhecido meu e listo tudo que eu sei sobre a pessoa, faço meio que a decapagem assim e imagino essa pessoa numa situação fictícia, completamente nada a ver no mundo que eu esteja criando, para meio que já, tipo, ter um personagem já pronto, entende? Eu só fico simulando as reações que ele vai ter, coisa do tipo, eu acho, sei lá, curiosidade interessante. Sobre esse capítulo 7, tem uma parte aqui que eu traduzi, não sei se eu traduzi certo, mas estava falando assim, que na narratologia tradicional, toda cena deve ter um ponto de virada. Ele fala turn, eu não sei se quer dizer ponto de virada nesse caso. Então, em narratologia tradicional, toda cena deveria ter um ponto de virada, no qual há uma mudança de, digamos assim, 180 graus da carga emocional, indo por exemplo, de extremamente positiva a negativa ou vice-versa. No entanto, é um debate entre autores se as cenas devem ou não sempre ter um ponto de virada em histórias curtas.
Porque, por exemplo, o protagonista às vezes pode resistir às mudanças ou declinar um momento crítico de transformação. Eu fiquei na dúvida dessa questão dele falar que toda cena deve ter uma mudança de carga emocional, uma mudança brusca. Como é que vocês interpretaram isso? Eu acho que ele realmente tira isso da narratologia tradicional que vem lá desde que a gente vê as estruturas narrativas com Aristóteles estudando as tragédias. E desde aquela época se fala sobre a economia da escrita também no sentido das cenas, não só das palavras e cumprimento da história, mas realmente economia no sentido de você precisa daquilo? Precisa? Certo. Qual é a melhor forma de fazer aquilo? Então, cada cena ela tem que ser necessária. E para uma cena ser extremamente necessária numa história, ela precisa apresentar alguma coisa que, sem ela, o final da história não faria sentido, ou o final da história não estaria completo. Então, acho que isso que ele fala, que cada cena num romance, ou então, por exemplo, se a gente fizer a comparação com o cinema, numa narrativa mais longa, cada cena tem que ter essa mudança, esse turn. É como você... Eu não sei se vocês assistiram, por exemplo, a História de um Casamento. Me vem aquela cena bem clara na cabeça, que é uma das melhores cenas do filme pra mim, que é quando a advogada que tá auxiliando... Desculpa, não é História de um Casamento. Me confundi legal aqui. É Gone Girl, Garota Exemplar. A policial que tá investigando o caso, ela começa a conversar com o marido da mulher que está desaparecida, e só nessa conversa ali, uns 20 segundos, eles descobrem que a mulher estava grávida e que várias outras coisas, ou seja, aquela cena, ela tem um início, no início daquela cena os personagens estavam de uma maneira, eles sabiam de certas coisas, e no final dessa cena de 20 segundos, completamente diferente. A cena seguinte mostrou o rosto do rapaz que estava auxiliando na investigação. A expressão do rosto dele tinha um significado. Então, cada cena tem esse turn. No início dela, o mundo estava de um jeito. No final dessa cena, o mundo tem uma coisa a mais, uma coisa diferente. A gente... seria basicamente falar de beats, eu acho, né? Tipo assim, a cena tem que ir acrescentando para a construção da atmosfera e não necessariamente você tem que inverter a carga emocional, mas gradativamente aumentando ela, assim, se você começou, sendo um personagem que começou assim, animado, ele vai ficando mais preocupado, vai ficando tenso, depois está desesperado, entende? Acho que foi isso que quis dizer, né? Sim, pois é, e não necessariamente só na questão emocional, mas realmente de o que aquilo acrescenta pro final. No início da cena, tava um terreno plano. E aquilo que aconteceu na cena vai acrescentar para o que acontece lá no final da história. Então, essa inversão de coisas também acho que se caracteriza como isso. Não necessariamente positivo ou negativo no sentido de coisa boa, coisa ruim, mas realmente no sentido de acrescentar algo, mudar, distorcer alguma coisinha dentro da história. Sim, não dá perturbar o que já foi, assim, acrescentar, assim, porque quando eu li isso, eu tinha a impressão de que era, tipo, toda cena tem que ter uma reviravolta, tipo, mudar tudo de cabeça para baixo. Eu fiquei meio... Agora, seu comentário foi bem mais claro nesse sentido. Seria uma loucura uma história onde cada cena fosse uma reviravolta. Pensa como seria Pois cansativo tipo assim, eu assistir. falei, ué, mas tipo assim, teoricamente o Gaiman que falou, né? Eu fiquei, ué, será que eu sempre fiz errado? Normalmente não tem certo e errado nessas coisas, né? Existe ali o padrão e depois, quando a gente conhece o padrão, a gente vai desconstruindo ele. Exato. Inclusive, acho que essa fala aí que você acabou de dizer, Pedro, é justamente o que ele encerra a aula 7, né? Que ele fala learning the craft as you go, aprendendo o artesanato, entre aspas, Isso, construção. do feitio, a construção da narrativa, não da narrativa não, a construção da arte, é realmente o artesanato seu enquanto escritor, enquanto você faz. Então você aprende essas coisas na sua prática, qual que é o certo para você. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre a lição 7? Eu lembrei desse vídeo que eu enviei sobre isso, exatamente isso que a Marina falou, sobre
como as cenas são construídas, no caso do filme especificamente, sobre como as cenas são construídas, sobre sempre levar a história para frente, sempre mostrar os personagens e sempre começarem e terminarem no mesmo ponto, mas de uma forma funil, como se fosse um funil. Vamos dar uma olhada então na lição 8, que na Masterclass em si, ela é então o estudo de caso, dá pra chamar assim, do March Tale? Acho que esse é o nome do conto no final, né, Marina? Sim, March sim. Tale, tá, beleza. Então, do conto de março, certo? Por que chama conto de março? Porque o Neil foi chamado por uma agência de propaganda para fazer um serviço de divulgação do BlackBerry. BlackBerry, para quem não lembra, era um celular Saudades do BlackBerry. sim, que foi lançado acho que lá pelos 2010. E eles queriam que fosse alguma coisa relacionada à arte. Então, o Neil tinha que fazer alguma coisa dele, de escrita e tal. E eles iam associar isso ao BlackBerry de alguma maneira. E ele queria fazer uma coisa que lembrava ele de um outro autor, que agora não estou lembrando o nome, que esse autor ele costumava escrever na frente de uma janela para que as pessoas passassem e enxergassem ele escrevendo. Ele gostava da ideia de que as pessoas estavam ali analisando o que ele estava escrevendo, ou que não estava escrevendo, que estava tendo dificuldades, etc. Olhando o processo mesmo. Então ele pensou o seguinte: eu quero que as pessoas elas contribuam, mas eu não quero que elas deem títulos e assuntos, eu quero que elas me deem uma... Não títulos e temáticas, mas eu quero que elas me deem, assim, de fato, fatos, ideias, não sei se a gente pode falar assim. Eu não lembro exatamente a palavra que ele usou agora, mas ele queria coisas mais concretas das pessoas. Acontecimentos, por exemplo. Então ele montou uma lista de perguntas. E ele começou a perguntar para as pessoas assim: qual foi a coisa mais esquisita que aconteceu contigo em abril? O que tu perdeu em novembro? Que personalidade te lembra o mês de março? Né? São coisas que parecem meio aleatórias, assim. E aí, essa pergunta que ele fez por último, que personalidade que te lembra o mês de março, ele recebeu uma resposta. Essa pessoa, então, falou sobre a Anne Bonny. Ela disse que março lembrava ela da Anne Bonny parado na beira de uma praia, sonhando com o navio dela, etc. Então, o que acontece? O Neil pegou e escreveu um conto a respeito dessa personagem. E aí o conto, ele é basicamente ela, com um nome diferente, Anne Riley, porque é ela depois de ter abandonado a pirataria. Um pouco mais velha, com a filha dela de 12, 13 anos do lado, e elas estão paradas na varanda de casa, vendo a tempestade se aproximar. E aí o marido dela lá tá longe, vendendo tabaco na Inglaterra, e a filha meio que esbarra no assunto de pirata. E aí ela começa a se perder em lembranças de quando ela era uma pirata, de como o pirata com quem ela tinha um relacionamento, alguma coisa assim, perdeu uma luta e eles foram capturados. E ela estava grávida. E mulheres grávidas naquele regime, naquela época, não eram sentenciadas à morte. Então ela conseguiu escapar graças à gravidez dela. Só que desde pequena ela era extremamente apaixonada pelo navio, pelo mar e tal. Tanto que o Neil descreve que o grande amor da vida dela era o próprio navio. E aparentemente é muito duro para ela ainda estar longe do alto mar. Então o conto é super simples. Termina com ela se levantando da varanda, embaixo da chuva, pensando muito longe nos tempos de pirataria dela e sorrindo. E a filha dela pergunta: tu tá pensando em alguma coisa muito secreta, né, mãe? Porque tu tá com um sorriso estranho no rosto. E ela diz: eu tô pensando no teu pai. E aí o Neil encerra o conto dizendo: de certa forma, ela não estava mentindo. Então, o conto em si ele é simples. Mas, se a gente para pensar, ele pode ser tanto o início quanto o fim de um livro. Ele serve para os dois, certo? E aí ele começa a divagar sobre como que essa história ela poderia se desenvolver em alguma coisa a mais. O que acontece? O que ele diz, né? Esse livro, esse conto, se ele for desenvolvido, ele precisa ter uma temática principal, que nem a gente viu nos encontros anteriores. Normalmente os livros eles trazem temáticas principais, que não é o plot, mas é sobre o que o livro trata. Não necessariamente o plot, mas o tema central que está ali por trás das entrelinhas. E ele para pensar. Provavelmente ele seria um livro sobre segredos,
talvez também fosse um livro sobre o papel de gêneros na sociedade, porque são duas opções que servem direitinho. Ele poderia ser o início de um livro, poderia ser o final, mas ele também poderia ser o início de um livro. Mas para que seja o início de um livro, ele precisaria de uma força antagonística muito forte. E para quem lê o workbook sabe que ele fala um tanto sobre a força do antagonismo ali. Então precisaria ser uma pessoa que não apenas ameaça a identidade dela, mas que traz algum outro tipo de perigo, que coloque em xeque a vida que ela leva agora, talvez a relação que ela tem com a filha, pode ser o capitão do barco dela antigamente, pode ser uma pessoa que conhecia a vida antiga dela, mas precisa ser uma pessoa que traga uma força antagonística muito forte. E aí, vamos começar o papo a partir daqui. Alguém quer comentar a respeito? Olha, tipo assim, até com as minhas conversas que eu tive com a Meg, essa questão de você pegar o conto e falar, opa, tem mais potencial, vou transformar em algo melhor. Aí você começa a levantar a temática dele, né? Como a questão do segredo que você falou e a discussão de gênero. Você definiu isso assim como sendo algo subentendido, mas algo assim por baixo do plot, certo? Na verdade, eu não defini nada, né? Foi ele que comentou que provavelmente o livro seria sobre isso. Não, tipo assim, a sua definição da temática que eu tô falando. Você falou mais ou menos que, por exemplo, a temática não é um plot, mas seria uma mensagem subliminar. Foi mais ou menos isso que você disse, eu acho. Mais ou menos, né? O que a gente estava comentando na semana passada, na verdade. O tema, ele é diferente do plot, porque você pode contar a respeito de uma coisa, mas usar muitas máscaras diferentes. Você pode pegar personagens diferentes, lugares diferentes para contar sobre uma mesma história. E eu acho que foi o Yuri que trouxe um exemplo bem legal e bem fora da literatura mesmo, que ele falou sobre as parábolas de Jesus Cristo, né? Que ele falava a respeito de independente de fé, tá, galera? Mas ele falava a respeito de uma série de assuntos. Por exemplo, ele queria falar sobre perdão, e se ele estava falando para uma vila de pescadores, ele ia falar sobre perdão usando metáforas com peixes, com mar, com a tempestade, com o sal. Se ele estava falando com uma galera que morava mais para áreas desérticas, ele ia falar sobre areia, sobre camelos, mas a temática é sempre o perdão, entende? Então, quando a gente diz que o tema ele não é o plot, é justamente por isso. A gente tem um tema ali, pode ser, eu quero falar sobre igualdade de gêneros, mas eu vou falar sobre igualdade de gêneros no espaço com alienígenas, ou eu vou falar sobre isso no Velho Oeste com cowboys e vaqueiras, ou vou falar sobre isso no meio de São Paulo, entende? Então, o tema ele é sempre uma coisa não subliminar, às vezes ela é bem óbvia, mas ela independe do plot e dos desenvolvimentos de personagens. Não, é o seguinte, né? Nada que eu tenha um argumento construído assim para acrescentar, mas eu sempre reflito essa questão do tema contra o plot, porque geralmente quando por exemplo, estou escrevendo um livro, eu fico, às vezes, aquela questão do que tem que ser mais forte. É igual aquela questão de você estar segurando na mão um personagem, segurando o plot no outro, mas também tem o tema, entende? Se você tiver que largar um ou outro, qual você largaria? Eu sempre fico pensando muito nessa questão do que tem que ser mais forte, o plot da ficção ou a mensagem, ou o tema, né? Porque eu quero que o leitor, depois que ele feche o livro, ele fique pensando no tema, refletindo sobre aquilo, ou no plot. Olha só que plot bem construído, entende? Meu comentário é mais uma questão, é mais um monólogo do que um questionamento. Eu acho que não tem uma resposta certa para isso também. Minha opinião é que não tem uma resposta certa, né? Enquanto escritores, a gente vai definindo o que é prioridade nos nossos escritos. Eu pessoalmente, eu acho muito importante lidar com o tema nas minhas histórias, até um ponto em que às vezes eu trato ele mais importante do que o próprio plot. Mas vai muito de quem tu é, o que tu tá escrevendo, teu público-alvo, tem muitos fatores que influenciam. Então, cada um vai saber o que é melhor para si e no seu próprio momento, porque daqui a pouco eu posso, por exemplo, ter um contrato com uma editora tradicional aí, que vai dizer, muda tantas coisas aqui no teu livro. E isso afeta diretamente o tema. Eu vou ter que decidir se eu quero fazer uma publicação tradicional ou se eu quero me manter fiel
aos meus temas, as minhas morais iniciais, né? Então são vários fatores que vão influenciando. Eu acredito que tudo acaba se reduzindo para a questão da escolha, porque a gente tem que também cuidar para não pensar no tema como, entre aspas, moral da história. O tema é só um dos assuntos principais que mais se destaca se alguém fosse responder a pergunta sobre o que é esse livro. Não falando do plot, acontece A, B e C. Não, mas sobre o que ele fala de modo geral. E você também não necessariamente precisa definir um tema antes de começar a escrever. Principalmente quando é contos mais curtos. Se você começou com uma situação na sua cabeça, imaginou um cenário que seria interessante criar uma história dentro dele, ou seja lá como seja que você começa a sua história, você não necessariamente precisa pensar num tema antes ou durante a escrita dela. Eu tô pensando aqui no último conto que eu escrevi, por exemplo. Eu tava aqui refletindo, qual que é o tema do meu conto? Eu não sei ainda. Eu não parei pra realmente refletir sobre qual é o assunto principal dele dessa forma, porque foi algo que eu escrevi muito na fluidez, foi muito orgânico. Eu tinha essa situação, eu coloquei um final, um início e ficou bacana, e ainda não parei pra pensar na história. Então, o tema não é uma moral da história, ele é só um assunto geral que tá ali permeando as escolhas. Buenas, queria falar um pouquinho então sobre alguns conteúdos do workbook da lição 8. Não são tantos assim, mas eu fiz algumas anotações aqui. Eu acho importante destacar como o Neil ele aconselha muito a gente a não ser muito gentil com os nossos personagens, mas nesse sentido assim, de não ter medo de acertar os personagens, de colocar no caminho deles coisas muito ruins e coisas muito difíceis de serem superadas, tá? Porque são essas forças de antagonismo que vão tornar ele um personagem mais complexo e vão impulsionar ele a fazer determinadas decisões, né? E ao longo da nossa história, da nossa criação, a gente vai encontrar uma série de bifurcações, mas conforme as coisas vão se desenvolvendo, tem que ficar claro para o leitor quais são os caminhos que o personagem vai tomar. E essas bifurcações elas vão se tornando cada vez mais linhas retas, né? No clímax de uma história, a gente precisa ter uma mudança profunda, tanto para o protagonista quanto para o mundo, né? Então, essa questão de colocar obstáculos na frente dos personagens é para fazer essa transformação. Quando a gente vê aquela estrutura aristotélica clássica de 5 fábulas, quando a gente chega ali na fábula 4, que é a queda, no caso, aquele é um momento de transformação. Normalmente é um momento de transformação, né? Em que o personagem ele vai sair de um ponto, vai para outro. A gente pode também discutir que o ponto da fábula 3 também é sobre isso, em que ele vai sair de um ponto, vai se transformar em outra coisa, depois na 4 ela vira uma outra coisa, na quinta a personagem ela adquire uma faceta final. Então, essas bifurcações elas vão estar ali ao longo de todas essas fábulas, e a gente no início fica se perguntando: "Ah, mas será que esse cara vai fazer isso ou vai fazer aquilo? Será que o personagem escolhe fulano ou ciclano, né? Será que ele vai matar ou não vai matar?". Então, conforme a gente vai conhecendo o personagem ao longo de 100, 200, 300 páginas, aqui a gente estava falando sobre histórias curtas, né? Então, vai conhecendo o personagem ao longo de 1, 2, 3 linhas, né? Chegando no final, a gente já tem que ter uma noção mais ou menos clara de para onde aquele personagem vai, o que ele vai fazer, não cortando a expectativa do plot twist, não cortando o mistério e tal, mas deixar claro quem é o personagem que eu tô desenvolvendo. E ele até comenta a respeito de um negócio que eu tava estudando mais cedo, como que eu ia traduzir, chama Crucible Effect, efeito cadinho. Alguém sabe o que é um cadinho? Cadinho, que eu lembre, é tipo um pote, mas tipo um pote cerâmico. É tipo isso. Sim, é isso mesmo. A gente colocou lá no workbook traduzido justamente assim, com o cadinho. Embora não seja uma palavra tão comum pra gente no português, é isso mesmo. É um potinho que parece uma daquelas refratárias, sabe? Igual o laboratório, igual a Daisy está falando. Então, o efeito cadinho. Por que efeito cadinho, né? Porque ele também pode ser aqueles potes onde a gente coloca pedaços de metal para derreter. Ou então, que nem a Ana tá falando ali, para amassar e misturar ingredientes. Então, qual é a moral da história? Nada de bom acontece dentro de um cadinho para quem entra num cadinho. Ele vai ser o derretido ou amassado.
Então, o efeito cadinho é isso: colocar o personagem ou o ambiente no qual os personagens estão e não podem escapar a forças que vão levar eles até o clímax da história. E é normalmente o resultado das decisões dos personagens, que é um resultado das pressões colocadas em cima deles. E aí tem acho que o workbook mesmo traz um exemplo de Senhor dos Anéis, né? Que é como o Tolkien ele gasta um tempo muito grande mostrando que o Frodo é o único que pode carregar o anel até Mordor e sugerindo que o que vai acontecer caso ele falhe. Então todo esse trabalho ele cria esse efeito cadinho pro Frodo, fazendo com que o leitor pense que ele não tem nenhuma escolha a não ser ir para Mordor, não importa o quanto que isso custe. Então é difícil, tu vai colocar tarefas muito difíceis diante do teu personagem pra moldar ele em um personagem mais complexo e levar ele até o clímax da história. Alguém quer comentar ou trazer exemplos disso? Eu só quero comentar como é interessante, como isso que ele chama de efeito cadinho também tem muito a ver com a economia dentro da narrativa. Porque se você, pensando nesse viés bem tradicional de estrutura, você quer escrever esse conto com essa narrativa econômica, com esse design bem pragmático, cada cena que você vai construir, ela vai ter que ter algum efeito lá no final da história. Então, esse efeito cadinho, onde você coloca esse seu personagem, ou nessas bifurcações, ou que não existe outra saída senão a que resultou o final da história, porque você molda todas as ações que aconteceram antes do final, ou antes de determinado acontecimento da história, por conta da economia, você acaba colocando elas propositalmente, justamente para criar esse efeito, para que só seja possível essa solução, não outra. Cara, na prática, isso aí que a Marina falou é difícil, se você parar pra pensar, porque é igual tu ver um filme, sei lá, com viagem no tempo, e alguém sempre levanta a questão, poderia ter acontecido aquilo, o roteirista é muito burro, porque não explorou aquilo. É muito difícil. O que eu costumo fazer é tipo assim, a gente tá falando da protagonista, eu vou meio que inverter. Porque primeiro eu faço de tudo, primeiro eu meio que começo com... Eu já sou todo errado. Primeiro eu começo meio com o final da história, para me dar um norte. E daí eu tiro meu antagonista. Aí eu vou fazer meu protagonista como uma reação do que o antagonista vai fazendo, né? É como se fosse, tipo assim, o antagonista é sempre a pessoa mais ativa e o protagonista meio que vai reagindo às perversidades ou às coisas. Só que eu gosto de fazer antagonistas assim que criem situações antagônicas. O cara, como o exemplo lá em cima que eu dei, do cara que ele cria uma raiva que se espalha entre as pessoas e cria um conflito maior, e isso vai ficar ocupando o protagonista. Essa situação antagônica vai encurralar o protagonista, ele não vai ter outra chance, ele não vai ter outra escolha a não ser enfrentá-la. E quando essa situação terminar, vai vir uma outra situação antagônica que está sendo gerada pelo antagonista que está lá no final da história, depois vai ter o combate final. Então eu meio que faço a questão ao contrário, e para chegar nesse mesmo resultado, entende? Eu faço um antagonista que vai criando um monte de perrengue, uma catástrofe, uma praga, uma peste, de forma que essas situações antagônicas vão dando consequências para meio que dar um realismo pro leitor, que tipo assim, ele vai ter certeza que se o protagonista não agir, vai acontecer uma tragédia. Se o protagonista agir de uma forma incompetente, também vai ter como consequência uma outra tragédia. Se ele não salvar aquela pessoa, a pessoa realmente vai morrer. Tipo assim, não tem patrimônio de segurança. Então, meu raciocínio é meio que invertido para chegar numa solução que o protagonista fique sem saída, entende? Eu acho que assim, você não tá errado, não. Você comentou no início que você faz errado. Eu, inclusive, acho que você faz completamente certo. Os personagens mostrando uns as facetas dos outros e com determinados objetivos e que vão se encaminhar para aquele final pré-determinado. E a gente tem que até cuidar para não falar que a gente está fazendo as coisas erradas, porque aqui a gente está falando principalmente, o que a gente está buscando aqui é falar sobre esses modelos de narrativa mais tradicionais, a tal da arquitrama.
que é o que a gente busca para narrativas mais mainstream. Existem, acho que até o Maqui no Story lá fala da mini-trama, Ai, esqueci o nome do outro. Enfim, quando a gente está falando dessas narrativas mais tradicionais, com essas fábulas, não tem isso de erro. Você faz da sua forma e é assim que está funcionando para ti. Então, acho que dentro disso que a gente está buscando aqui, tá super dentro. Você faz do seu jeito, mas faz certo. Na verdade, eu comecei isso porque, tipo assim, o Gaiman, nesse capítulo, ele fala porque se a pessoa porque tem muita gente que ela vai escrever um livro, aí ela se transveste, não de autor, mas de protagonista. Aí ela não quer que nada de ruim aconteça, evita o conflito, e o Gaiman fala justamente, o André, todo mundo fala tem que ter conflito, não pode ter pena, tem que descer a porrada no protagonista. O que eu sugiro é, quem tem dificuldade de ser assim, finja ser o antagonista. Você, como autor, finja ser o antagonista, entende? Se transvista do antagonista, para você descer a lenha no seu protagonista. Por exemplo, se você vai escrever Senhor dos Anéis, cara, finge que você não é o Tolkien, finge que você não é o autor, finge que você é o Sauron. E tá mandando tudo... você tá sendo do contra, totalmente, entende? Para você gerar os conflitos, você vai cometer excessos, mas depois você filtra, entende? Então, por isso que eu falo assim, quem tem dificuldade para gerar conflito, faz o contrário, tenta fazer primeiro o protagonista, o antagonista, se transveste dele, encarne todo o ódio dele e faça o caminho inverso, entende? Eu acho que, assim, meio com a dica, entende? Sim, bem interessante, não cair inclusive. nessa. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Isso que o Léo falou, né, sobre o protagonista, quando ele é reativo, eu acho que, especialmente nesses casos, principalmente nesses casos, é importante a gente começar com o antagonista mesmo, porque é ele que vai moldar tudo, né? Se o protagonista ele só reage, então como que você vai montar a trama e tudo mais se você não tiver uma noção muito boa de quem que é o seu antagonista, né? Só não pode cair numa... eu acho que é um bom ponto de partida, mas a gente também não pode cair naquela armadilha de ter um bando de protagonistas e personagens acessórios bonzinhos que são totalmente passivos e tem os antagonistas muito ativos e fazendo um monte de treta e o protagonista chato só reagindo. Entende? Com certeza. Aí você fica lá apaixonado pelo vilão, quer que o protagonista morra. Exato, mas aí o leitor fica entediado. Então, tipo assim, eu acho um bom ponto de partida você fingir que é o vilão e descer a lenha. Aí depois você vai reescrever tudo, tentando achar o meio termo, mas aí se transvestindo do protagonista, vendo o comportamento dominante, as fábulas, como ele reage, tirando os excessos, dando mais atividade a ele, e aí por aí vai, né? Sim, foi bem interessante. Eu adorei essa história de você se colocar enquanto vilão. Eu vou tentar fazer isso. Inclusive, eu gosto muito dessa ideia, principalmente por causa da... Tipo, o antagonista, ele é não só a grande força... Eu tava pensando muito no Batman Cavaleiro das Trevas, né? E quanto mais difícil o Coringa se torna, quanto mais duro de se vencer, é aí que o Batman tem que mais lutar e se esforçar mental e fisicamente para conseguir derrotar ele, né? E, inclusive, é por essa questão de dificuldade que eu acho muito importante, acima de quase tudo, a criação consistente do personagem. Porque eu estava lendo em um outro grupo de escritores iniciantes, eu gosto de participar de grupos de escritor iniciante, e aí eu estava lá e eles estavam falando que eu não queria botar tal coisa porque o meu personagem ele é de jeito X e se eu botar tal coisa vai ser muito difícil para ele. E eu falei, tipo, se você cria um personagem que tem medo de aranhas
E por que não botar aranhas para que ele possa vencer esse medo? Eu acho que botar dificuldades para o seu personagem resolver e não facilitar a vida dele, tipo, ele tem medo de aranha, então eu não vou botar aranha na história. E eu acho que isso cai muito no que o Léo falou. As pessoas se veem tanto como protagonistas, como o protagonista da própria história, que eles não querem dar dificuldades para ele, que eles não querem que nada machuque e chegue perto, não, porque meu protagonista tem que ser protegido. E eu acho isso muito problemático, porque geralmente as melhores cenas são as de crescimento dos personagens, e o personagem não cresce se tudo estiver muito fácil, se tudo estiver muito legal pra ele. Enfim, é isso. Igual a Daisy falou aí, se seu personagem está se divertindo, seu leitor não está. Tem uma citação do próprio Gaiman nessa parte do workbook, que diz que todo conflito ele deve ser moldado em direção aos desejos do teu principal protagonista, né? Que é exatamente isso que vocês estão falando. Então, eu acho que, realmente, que nem a Marina disse, que nem o Léo disse, não tem um ponto de partida, não tem uma forma de fazer que seja correta. Desde que funcione pra ti, tá ótimo. Mas é muito comum que a gente comece a partir de duas coisas, né? O antagonista e o que o teu protagonista quer. Se essas duas coisas elas entrarem em conflito, melhor ainda. Porque daí tu tem um plot se desenvolvendo. Então, se tu tem um antagonista já pronto, tu pode fazer com que ele ataque diretamente aquilo que o teu protagonista está desejando. Isso vai fazer com que a história ela ou comece ou ela se desenvolva. E aí, conforme tu vai aumentando essa força antagonística, o personagem vai avançando também, né? E então o que ele diz aqui, que para que tu crie conflito, tu vai precisar sempre que as forças de antagonismo elas corram com mais e mais força em direção ao teu personagem. E normalmente esses são arquivilões, esses antagonistas são arquivilões. Mas eles não precisam ser pessoas necessariamente. Eles podem ser qualquer elemento de oposição que ofereçam alguma ameaça aos desejos do protagonista. Então, no momento de criar esse conflito, é útil lembrar de 3 princípios, que daí eu anotei aqui, que é, quanto mais fortes são as forças de antagonismo, mais bem desenvolvido vai ser a vontade do teu personagem, que o conflito ele tem que ser sempre construído em direção ao desejo do personagem, e que o antagonismo ele tem que crescer com o tempo, ou o leitor perde interesse. Então, se vocês pararem para pensar, eu vou pegar uma discussão que estava sendo feita essa semana, a respeito de como é que diz, de representação negra em histórias. Se tu pega um personagem que é negro, não necessariamente tu precisa ter um antagonista, mas tu pode pegar o racismo estrutural da sociedade como teu antagonista. Então, não é uma pessoa que vai gerar conflito pro teu personagem, mas é uma sociedade inteira ou uma ideia, isso aí como a Daisy está falando. É uma força antagônica que vai gerar o conflito que ele tem que enfrentar, certo? Então é importante lembrar disso, porque nem sempre a gente vai desenvolver pessoas arquivilões, mas às vezes a gente vai desenvolver ambientes que sejam nocivos para os nossos protagonistas. Gente, eu não lembro de quem é a citação, mas acho que é de um cara do teatro. E eu fui pesquisar no Google para ver se eu lembrava de quem é, mas eu não lembrei. Se alguém lembrar, me fala. Que é, se você coloca uma arma em cena, ela tem que ser disparada em algum momento. As pessoas esperam que ela vai ser disparada. Então, se você coloca um medo... Chekhov, obrigada, Deise. Eu sabia que era um russo, mas eu não lembrava quem. Aí, então, se você coloca, que né, a Lia falou, um medo de aranha, uma aracnofobia no seu protagonista, se você não usa isso, tipo, pra que você colocou? Sabe? Então, ai, meu Deus. Olha o Pedro distraindo no chat. Desculpa, não era pra te ler. Tudo bem. Mas é isso que eu ia falar, tipo, se você coloca uma característica no seu personagem que você pode usar contra ele, você vai ter, assim, o ideal seria usar isso, porque quanto maior essa força mesmo, quanto mais coisa ele tiver que resolver, mais interessante vai ser essa história e mais trabalhado vai ser seu protagonista, né? E até você dar alguma coisa para ele evoluir. Ou você der um medo para ele superar, por exemplo. Inclusive, não só colocar a tal da aranha lá, mas colocar a aranha como conflito do objetivo dele. Ele precisa salvar a filha dele que está se afogando, só que onde está o colete salva-vidas tem uma aranha em cima. Então, esse dilema dele vai revelar muito do personagem, né?
O que ele vai escolher? Ele vai ter coragem de tacar a aranha para lá e pegar o colete salva-vidas? Ele vai se jogar na água? Ele vai travar? Isso tudo vai falar sobre o personagem. Você tem que pegar o maior medo dele e colocar isso exatamente no meio entre ele e o objetivo. Eu já vi uma ideia também que você pega o que é mais importante para o seu personagem, isso é o maior valor para ele. Aí depois você pega a segunda coisa. Qual é a segunda coisa que é mais importante? E aí você coloca uma contra a outra. Porque esse dilema sempre faz o personagem crescer e faz com que ele se revele para o leitor. Na verdade, nesse exemplo de aracnofobia, por exemplo, se você não vai botar uma aranha pra interagir com esse personagem em algum momento, até Pra pra que que diabos, diabos né? ele tem aracnofobia. Pois é, pra que diabos? Foi Ele o que não eu precisaria falei. ter essa característica, assim, é totalmente supérfluo se ele não for enfrentar ela. Exato, ele nem precisa ter essa característica se você não vai explorar isso no seu texto, na sua história. Beleza, alguém mais quer comentar a respeito? Mais alguma coisa? Porque antagonismo é o último assunto dessa lição 8, então a gente já tá quase no finzinho. Gente, eu fiz uma pergunta no grupo, no chat aqui. Queria Faz ao saber vivo se pra nós, você... então. Pronto. Vocês conhecem, lembram aqui agora de alguma história de fantasia em que o antagonista não seja uma pessoa, que seja ou uma dificuldade, como a gente falou aqui, Não seja o quê? não seja uma pessoa, assim, um super vilão. História de fantasia. Que não seja um Mas que arqui-inimigo, ele né? não seja um super vilão. Eu acho que Game of Thrones cabe nesse caso. Não? Game of Thrones não cabe nesse caso, não? Porque você tem vários personagens. Você tem, tipo... Mas aí cada um deles tem um vilão, né? Na história de cada um deles tem Não um vilão, uma pessoa. necessariamente. Mas assim, não é um vilão. Eu ia comentar que a maior dificuldade em a gente talvez não conseguir pensar logo de cara numa história de fantasia que não tenha forças antagonistas representadas em pessoas é justamente porque esse é um dos requisitos dentro da construção de histórias de fantasias tradicionais. Você realmente ter a personalização de vilões, sejam eles grandes vilões, Voldemort, e por aí vai, sejam eles vilões mais tranquilos, vilões no meio do povo. Então, acho que então por isso que dentro da fantasia é um pouco mais difícil encontrar essa força antagonista que não seja a representação em pessoas. Eu vou arriscar um negócio aqui, talvez me taquem pedras. Mas já tem uns 15 anos que eu li, mas se eu me lembro bem, no próprio Senhor dos Anéis, a situação antagônica, assim, que eu acho que era mais latente, era a questão da cobiça em relação ao poder do anel, e não, assim, claro que tinha o Sauron, aquela coisa, perseguindo o anel, fazendo um monte de guerras, mas será que os conflitos mais, assim, latentes não era a questão da cobiça, os amigos, o Boromir tentando matar o Frodo, aí depois o Gollum, aí depois aquela coisa, não sei, às vezes eu posso estar... Sim, acho que é um bom exemplo. Tem o Sauron, mas o Sauron não é aquela força antagonista o tempo todo. Ele é sim um antagonista, mas não 100% presente. Realmente, todas as questões emocionais e morais são também forças antagonistas, querendo ou não, porque forçam o personagem a escolher um caminho. Ele criava muitas situações antagônicas absurdas, guerras, aquela coisa toda. Mas tanto que ninguém queria carregar o anel porque todo mundo sabia que uma hora eles iam ser corrompidos, iam desistir, iam tudo aquela coisa. Tanto que tentam matar o Frodo e ele é obrigado a abandonar os amigos dele quando o Boromir tenta matar ele, ele foge. Então eu via muito essa coisa, essa opressão de o cara tá carregando uma bomba atômica ali, uma bomba relógio. Tipo assim, alguém pode discordar, mas eu vejo dessa forma. Pra mim faz todo sentido. Eu acho que histórias de apocalipse acabam tendo um pouco isso. Mesmo, por exemplo, no caso de uma história de um apocalipse zumbi, você tem meio que o monstro que é um personagem físico, um zumbi, no caso, mas o antagonismo não é um zumbi específico, alguma coisa. Ele tá no meio do caminho ali que você tem a situação de que o mundo acabou é o grande antagonista ali. Por mais que ela seja formada por monstros menores nesse caso, ou mesmo outros tipos de apocalipse, você pegar, tipo,
um Mad Max, outras coisas assim, essas histórias de pós-apocalipse sempre tem essa questão da força que acabou com o mundo sendo o grande antagonista, né? É que eu acho que muitas vezes a gente tem ali personagens que representam o antagonismo, mas não necessariamente eles são o antagonismo em si. Eu fiquei pensando, por exemplo, em... Provavelmente alguns de vocês já viram Capitão América e o Soldado Invernal, né? Em que, na verdade, o grande antagonismo ali é a ideia do que é a Hydra, né? Mas, por mais que tu tenha representantes da Hydra ali, a ideia ela continua sendo mais ameaçadora do que tudo. Então tu tá lutando contra a organização em si, que ela tem caras que representam ela. Tem ali o chefe da Hydra, tem alguns soldados, tu tem o próprio Soldado Invernal, mas eles em si, eles não são os vilões. Que o vilão é a ideia da coisa. Eu pensei nisso também quando você fala de apocalipse zumbi, quando, por exemplo, a Umbrella Corporation é antagonista. Mas quem é a Umbrella Corporation, sabe? Você tem lá os representantes dela, mas você não tem uma personificação, né? Não sei, gente, eu não joguei os jogos, mas essa vez. Quando você enfrenta uma ideologia que passa de pessoa para pessoa, Sim. Através da memética e tudo mais, uma cultura, aí você realmente cai na situação que, tipo assim, não importa quantas pessoas você mate, ela nunca vai acabar, né? É igual a Hydra, tipo assim, tu não destrói a Hydra matando uma pessoa, porque já tá tão impregnado. Quando você corta uma cabeça. Exatamente. Mas eles falam isso, né? Exato. Sim. Eu tava pensando num livro chamado Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. E eu li há muito tempo esse livro, tá? Mas, se eu não me engano, ele também traz uma ideia que se encaixa no que a gente tá falando, que é a ideia de que existe um governo e tem esse regime totalitário, e a ideia é, tu não pode mais ler livros, né? Então as pessoas, elas são presas, elas são executadas se elas estão lendo livros, se elas são pegas com um livro. E aí tem os firemen, os bombeiros, que na verdade a função deles agora é encontrar e queimar livros. Então, o protagonista, ele é um fireman, que ele encontra um livro, lê, fica impressionado e ele começa a ir contra esse regime. Qual é o vilão disso? Não tem um vilão propriamente dito. É uma ideia que agora é um governo. Então... Inclusive, Pedro, eu sou uma fã declaradíssima de Fahrenheit 451. E o maior vilão que eu vejo nesse livro, especificamente, eu acho que é a própria sociedade, porque lendo o livro você percebe que quem baniu os livros foi a população, porque era muito difícil ler, no sentido de que trazia sentimentos pesados, e as pessoas acabaram lendo cada vez menos, e o que elas liam, entre muitas aspas, eram versões diminuídas, tanto que no próprio livro aparece a esposa dele lendo uma versão de Hamlet que tem 3 páginas, e ela só tá lendo porque vai aparecer na TV, e aquilo é tipo aqueles guias que eles recebem de TV nos Estados Unidos. Uhum. Eu acho que aqui não é tão comum, mas lá eles recebiam. Então, é isso que é o máximo de leitura que eles têm. E ler livros é totalmente proibido, mas foi um decreto que a população escolheu que tivesse, porque para eles não queriam mais ler porque era difícil para eles ler. Então, eles decidiram que eles não queriam mais ler e que quem lia era considerado tipo um baderneiro, sabe? Porque ficava fazendo perguntas difíceis e ficava trazendo questionamentos. Então, eles decidiram que não era mais para ninguém ler porque estava perturbando muito a vida deles. Nossa, eu acho um livro bizarro, de incrível. Tanto que a moça que ele conhece, que ela não fala que lê, obviamente, mas ele percebe que ela é muito letrada, ela é muito... ela traz muito questionamentos, é uma menininha. Menininha não, né? Ela é uma jovenzinha que ele conhece. E eles se conhecem por pouco tempo, acho que é uma noite, se eu não me engano. E ela acaba trazendo vários questionamentos para ele. E ele mesmo se sente muito incomodado com aquilo. E ao mesmo tempo muito hipnotizado por aquilo. Então, enfim, eu gosto muito desse livro. Mas, então você vê, você tem aí
o antagonismo como uma força invisível que é a ideia geral que a sociedade tem. Como é que você enfrenta isso? Né? Como é que você dá um rosto para isso? Sim. É muito difícil. Então, o antagonismo não necessariamente é uma pessoa. Tá? Acho que é um ótimo exemplo. No final, acabou sendo um ótimo exemplo do que a gente tá falando. É um E dá bom. pra ver como é questão de gênero também, né? Porque se você pensar, a maioria das distopias, realmente o vilão pode ter, sim, pessoas personalizando certas partes desse antagonismo, mas realmente a força antagonista maior é a sociedade. Isso. Muito, Perfeito. muito isso. Na ficção científica rola muito isso, né? O próprio. Também. Se a gente pensar em Duna, se a gente pensar em Fundação, tem muito disso também. Distopia tá dentro de ficção científica, né? Então, eu acho que é uma visão recorrente dentro da ficção científica, essa ideia de que você tem pessoas que representam aquele poder, aquela força, mas acima deles, tipo, se você matar aquele, vai vir outro no lugar. E se você matar, vai vir outro que substitua. Porque o problema não é a pessoa em si, mas sim o todo. Perfeito, galera. Alguém quer comentar mais sobre isso? Senão, acho que a gente já vai se encaminhando para encerrar. Isso aí, essa discussão me lembra muito um livro que eu li, não, que eu tentei ler, de um francês chamado Jean Baudrillard, se chamava Simulação e Simulacro. Não sei se alguém já leu ou tentou ler, porque é perturbador. Mas fala justamente que a gente vive num mundo assim, de símbolos, né? A gente não conhece a natureza da realidade. A gente trabalha com símbolos que é dinheiro, mapas, por exemplo. Mapas não são o ambiente geográfico em si, eles são uma representação. Ele começa a trabalhar com essa questão das representações substituírem os originais, de forma que quando você quer resolver um problema que está num original na vida, uma coisa assim, por exemplo, como é que eu posso fazer? Se você quer resolver um problema assim que está enraizado na natureza da realidade, você não consegue resolver, porque a gente só conhece símbolos, a gente só conhece hologramas do que é real, entende? Então, quem quiser dar uma olhada ou tentar ler, eu só consegui ler o resumo, porque é muito difícil. Mas Qual? Simulação e Simulacro, Simular? Ah, muito bom. do Jean Baudrillard. Quem quiser ideia para vilões e antagonistas, acho que é um prato cheio aí. Cara, eu acho um livro fantástico, sinceramente. Eu realmente indico muito. Gente, fala aí de novo que eu perdi. Simulação e Simulacro. Então, seguinte. A gente cobriu aqui tudo que tinha no capítulo 7 e 8. Então, por hoje é isso. Queria avisar vocês que em alguns minutinhos a gravação do Encontro 2 vai estar no ar, certo? Então, tô tentando colocar um por Yay! semana. Então, quem perdeu, quem quiser assistir mais uma vez, vai estar no ar. E é isso. Quem ainda não segue a gente nas redes sociais, se vocês quiserem ajudar a gente, sigam lá, a Lumbra, Estamos em todos os começando. lugares. A gente está começando, a gente pretende colocar anúncios dos encontros, horário, tudo por lá, né? Que é mais fácil do que ficar jogando no grupo. Então, logo logo a gente vai estar com tudo bem mais organizadinho, mas as redes sociais já existem, então se vocês quiserem ajudar a gente, muito obrigado. E é isso. Então, semana que vem a gente vai ver lições 9 e 10. Se preparem que a gente vai ver diálogo e personagem. A gente vai ficar tipo umas 5 horas debatendo isso, eu acho, porque é bem complicado. Sim. Eu tenho 6 páginas de anotações só de personagens, então vamos ver o que vai acontecer semana que vem. Inclusive, se vocês acharem muito pesado, porque a gente vai ver isso, mais um estudo de caso, se vocês acharem muito pesado, a gente pode até fazer uma lição só a semana que vem. Vamos ver como é que rola durante a semana, tá? E falando nisso, tem exercício para o próximo encontro? Então, Eu não eu ia pensei em propor nada. eu ia propor um exercício, só que eu ia pedir pra Maior organizar, depois eu falo com ela. O que eu vou propor pra vocês? Bem simples, e a gente não precisa debater isso semana que vem. A gente se dividir de novo em duplas e trocar histórias curtas, pontos ou etc, para que a gente exercite a leitura crítica disso. E depois vocês darem feedbacks bem honestos para quem mandou para vocês, certo? Mas tem que ser uma troca. Então, cada um manda pro outro, certo? Eu vou pedir pra Mayara organizar isso pra gente. Até semana que vem a gente... sei lá, a gente troca e lê, etc. De boas, pessoal. Então é isso por hoje. Pois é. Gostei bastante da conversa de hoje.
Também, gostei bastante. Semana que vem a gente continua, então. Cheiro. Beijo, beijo, pessoal. Beijos pra vocês, até mais. Abração.